Você pode pensar que é impossível ser uma Lara Croft ou um Indiana Jones hoje em dia, que todos os tesouros antigos já foram descobertos. Mas não é bem assim. Nosso mundo ainda tem muitas surpresas reservadas para nós. Os tesouros antigos continuam a ser motivos de fantasias aventureiras, apenas esperando para serem descobertos. Ficou curioso? Então junte-se a nós na trilha desses tesouros perdidos. Construída nos anos 1500, a localização da Biblioteca Perdida de Ivan o Terrível continua sendo um grande enigma. Talvez você esteja pensando que livros antigos não representam um tesouro. Mas imagine se eles viessem diretamente da Roma Antiga. Manuscritos raros de milhares de tratados perdidos, incluindo mais de 800 obras salvas da queda de Constantinopla. Entre elas, a História de Roma em 142 volumes de Tito Livio. Para quem não é historiador, isso não significa nada, mas tudo o que sabemos sobre a antiguidade romana vem dos 35 volumes disponíveis. Com a descoberta da biblioteca de Ivan o Terrível, poderíamos redescobrir toda uma área da história. Então, onde ela está? Bem, existem várias teorias. Ela pode ter virado fumaça durante o grande incêndio de Moscou em 1547 ou ter sido destruída durante o cerco do Kremlin pelos poloneses em 1611. Ou, o que é mais interessante, ainda está escondida em algum lugar do território russo. O Estado já investiu muito em escavações, provando que o boato é plausível, mas, infelizmente, ainda não há pistas. Tudo isso faz com que os arqueólogos sonhem, mas na realidade não há nenhuma prova sólida de sua existência. Por outro lado, outros tesouros maravilhosos são bem mais reais. Durante a Revolução Russa de 1917, a família real foi executada. O corpo da imperatriz e de seus filhos foi mutilado com granadas e jogado em um poço e queimados com fogo e ácido. Mas sua riqueza, obviamente, foi saqueada, exceto por uma pequena parte que foi escondida pelos anticomunistas. Sabe-se que um soldado imperial que permaneceu leal à família do czar enterrou 26 caixas cheias de ouro ao longo de mais de 3.500 quilômetros de uma ferrovia siberiana. Em cada parada de estação, ele cavava um buraco e depositava um baú cheio de ouro. Ele acabou sendo capturado pelo Exército Vermelho. Torturado, ele nunca confessou seus esconderijos, e o tesouro continua perdido até hoje. Existem dezenas de histórias e lendas sobre o baú enterrado, mas o que mais faz os caçadores de tesouros fantasiarem é a dos ovos Fabergé. Você certamente já os viu, eles estão por toda parte na cultura popular. É possível vê-los em Os Simpsons, James Bond e entre outros. Eles foram inventados por um dos maiores joalheiros do mundo, Peter Carl Fabergé. O exterior é magnífico, mas o melhor está no interior. Ao abrir o ovo, você descobre decorações suntuosas. O czar Alexandre III se apaixonou perdidamente pelas criações de Fabergé. Todo ano, ele encomendava 2 ovos, um para sua esposa e outro para sua mãe. É claro que só estamos falando sobre isso porque 6 dos 54 ovos feitos nunca foram encontrados. O mais recente, em 2014, foi comprado por um americano em um brechó. E acredite ou não, ele achou que tinha sido enganado e estava prestes a jogá-lo no lixo. No final, era um dos ovos imperiais, no valor de mais de 24 milhões de dólares. Estima-se que os 6 ovos perdidos juntos valem no mínimo 200 milhões de dólares. Vamos começar com o ouro perdido dos confederados. Em 1861, a Guerra Civil Americana estava ocorrendo nos Estados Unidos, com o Norte enfrentando os estados sulistas proprietários de escravos, os confederados. Após a derrota do Sul, em um ato desesperado para impedir que o Norte colocasse a mão em seu imenso tesouro, eles enterraram milhares de barras de ouro, mais de 55 milhões de dólares. E não se trata apenas de uma lenda urbana. O FBI ainda está investigando. Dizem que eles seguiram uma trilha em uma floresta da Pensilvânia. Mas tudo o que sabemos é que a área agora está fora dos limites para o público. E existem rumores de que a agência federal o encontrou, mas está mantendo isso em segredo. O fato de haver tantos tesouros enterrados nos Estados Unidos se deve em grande parte ao grande número de gangsters que enterraram seus saques, enquanto que, de certa forma, deixava a poeira baixar em relação à polícia. Só que alguns deles morreram antes de poderem aproveitar. Muitos saques foram encontrados nas montanhas do país, mas a história mais misteriosa é provavelmente a dos números de Bill. Imagine por um instante. É 1820, você está sentado à mesa de um salão e seu melhor amigo Bill entra na sala em pânico e diz: "Aqui está um baú. Se ninguém vier reclamá-lo em 10 anos, você terá que abri-lo." Daquele dia em diante, você nunca mais verá Bill.
Passaram-se 10 anos e você abre o cofre conforme prometido. Dentro, você encontra cartas nas quais ele conta sua história. Em suas cartas, ele conta que enquanto caçava búfalos com seus amigos, ele se deparou com um depósito de ouro em uma mina, no valor de mais de 43 milhões de dólares. Ele e seus amigos exploraram a mina com o maior sigilo e depois a compartilharam, mas decidiram esconder parte dela para suas famílias no futuro. O local foi indicado por um pequeno enigma. 3 cartas codificadas estavam em poder de Bill e a chave de decifração em poder de outro associado. Eles deveriam se encontrar 10 anos depois para decifrar o código e recuperar o tesouro. O método é altamente complexo. Cada número corresponde a uma palavra encontrada em um livro. Por exemplo, 114 é a 104ª palavra na página 42 da Bíblia. Portanto, é impossível decifrar as cartas de Bill, a menos que você tenha a chave de decifração que lista os livros e as páginas. Até o momento, apenas uma carta foi decifrada. Ela foi baseada na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Infelizmente, a carta decifrada era apenas uma descrição do tesouro. A localização continua sendo um mistério. Algumas pessoas ainda estão tentando com supercomputadores modernos, mas sem sucesso. Um dos últimos tesouros misteriosos dos Estados Unidos pode ser encontrado na famosa Ilha Oak. Ela tem fascinado os caçadores de tesouros há centenas de anos. Dizem que o pirata Capitão Kidd enterrou seu saque no local, ou os cavaleiros templários, ou os primeiros colonizadores, quem sabe. Mas o que é certo é que muitas lendas estão circulando e isso parece ser confirmado pela presença de objetos muito antigos, cruzes, correntes, tesouras e algumas moedas de ouro. O próprio presidente Franklin Roosevelt participou da busca. Em 1804, um empreiteiro chamado Simeon Lenz realizou pesquisas na ilha. Seus trabalhadores descobriram o buraco usando plataformas. Eles cavaram mais fundo, chegando a uma profundidade de 27 metros. Lá, depararam-se com uma pedra retangular. Essa pedra tinha sinais indecifráveis gravados em sua superfície. Eles continuaram e, a 33 metros, a água inundou o poço. Durante semanas, eles usaram baldes e bombas para tentar, em vão, baixar o nível da água. O buraco era protegido por um sistema de defesa. Os canais de inundação faziam com que toda vez que um determinado nível fosse ultrapassado, o poço se enchesse de água, impedindo qualquer progresso posterior. Foi então que, em 1866, James Leachey, um professor universitário, relatou que havia decodificado a mensagem na pedra retangular. Segundo ele, a mensagem era a seguinte: 13 metros abaixo estão enterrados 2 milhões de libras. Desde então, vários exploradores visitaram o local, certos de que encontrariam o famoso tesouro. Entre eles, em 1909, o jovem Franklin Roosevelt, futuro presidente dos Estados Unidos. Mas nada mais até 1971. O proprietário da ilha iniciou então sua própria busca. Ele conseguiu cavar até uma profundidade de 60 metros e afirmou ter descoberto restos humanos. Dizem também que foram encontrados cofres, mas que não puderam ser retirados do buraco. Atualmente, após mais de 200 anos de escavação, a ilha é um verdadeiro pântano de tanto ser escavada e revirada. É até impossível encontrar a localização do poço. Disse que o local é amaldiçoado. Diz a lenda que 7 homens terão que morrer antes que o tesouro seja encontrado. Até o momento, 6 homens morreram, faltando apenas um. Chegamos ao final deste vídeo. E agora, será que você está pronto para embarcar em uma aventura, tornar-se um caçador de tesouros e encontrar fama e fortuna procurando mundos perdidos, naufrágios e baús enterrados? Mas não se esqueça de nos avisar se encontrar algum desses tesouros. Faremos um vídeo sobre isso. Sem mais delongas, obrigado por assistir este vídeo e até a próxima!